Boa noite, galera. Bem-vindo ao canal Clássico dos Milhões, que é formado por vascaínos e flamenguistas. Hoje nós temos apenas um representante do Vasco. E o tema, meus amigos, é um tema difícil, principalmente para os outros clubes, os outros três grandes do Rio de Janeiro. O tema é como fazer seu filho torcer para o seu time. E, galera, quando o time tá bem, né, como o Flamengo teve nos últimos anos, é mais fácil. E quando o time passa por uma fase complicada, como o Botafogo, que tá desde 95 aí lutando nessa fase aí. E o Vasco até ganhou, né? O brasileiro lá com o Romário, depois ganhou uma Copa do Brasil, e o Fluminense também. Então fica mais fácil. Mas antes de iniciar aqui, passar a palavra para os meus amigos, eu quero trazer aqui um relato de um torcedor do Vascaíno que viralizou há um tempo atrás. Hoje, para ser vascaíno, irmão, tem que ser maluco. Tem que amar muito a Cruz de Malta, a nossa história. Eu fico com pena das crianças, porque a gente tem uma idade já que, porra, irmão, é coisa de moleque. Mudar de time é coisa de pelaçado. Mas e as crianças? Qual o motivo que a criança hoje tem para torcer pro Vasco? Eu não queria estar falando isso aqui não, mas é a realidade. É a realidade. Eu entrevistei o Negueira outro dia, ele falou que botava o filho dele para ver tape de jogo velho falando pro moleque que era jogo de agora. É difícil, cara, é muito difícil. Sinceramente, é muito difícil. Muito difícil. Tecnicamente, analisar rápido aqui, não vou nem perder meu tempo. Então, galera, é o que ele falou. E realmente agora, né, sem querer ficar só sacaneando, porra, você é moleque no colégio, porra, sou vascaíno. Meus coleguinhas são flamenguistas. Porra, quando que é a minha forra? Eu só vou ser zoado, cara. Um relato meu aqui. Você falou, se o moleque na escola fica com medo de ser zoado para dizer que é vascaíno, numa empresa há pouco tempo que eu me apresentei, aí as pessoas perguntavam, qual é o seu time? Aí eu olhava para um lado e falava, eu sou portuguesa carioca. Pô, só pra... Cara, difícil, é bem difícil, bem difícil. É, porque você não tem muito poder de argumentação, porque no passado existia uma disputa realmente, ficava acirrado. Ah, um ganhava, depois o outro ganhava, e um era campeão, outro era campeão, e dos últimos anos para cá tem ficado cada vez mais afunilado, né? É, cada vez pior. Meu relato, Renato, meu relato. E agora, meus camarões, vamos falar o relato de como eles viraram ou flamenguistas ou vascaíno, né? Vou deixar o Eduardo, que já falou, deixa ele tocar aí. Toca aí, Eduardo. Bom, vamos lá. O meu relato é o seguinte. Por um lado, foi bom eu ter mudado, porque nos primórdios eu era Botafogo, no caso do meu pai e do meu irmão mais velho. Porém, apareceu lá em casa uma vez um primo meu com a camisa do Botafogo, com a camisa do Vasco. Aí ele falou assim, Dudu, eu te dou 50 cruzeiros se você virar Vasco. E eu, como um bom judeu que eu sou, adoro dinheiro. O que é? Eu virei Vasco, sou Vasco até hoje, por 50 cruzeiros. Porra, se vendeu barato, hein? 50 cruzeiros. Procurem depois na internet, a nota de 50 cruzeiros era vinho com o rosto do Dom Pedro II. Eu me vendi por aquilo pro Vasco da Gama, mas eu acho que foi um bom negócio, hein? Foi. O Vasco, se Deus quiser, ele vai voltar aí aos seus tempos áureos. E você, Maia? Eu vim numa família de 4 irmãos, 4 homens. Tá? Meu pai vascaíno, minha mãe vascaína e os 2 últimos irmãos, os mais novos, são gêmeos, são vascaínos. Só eu que sou do meio e o mais velho que são flamenguistas em casa, né? Então, meu pai falhou, aí ele não conseguiu. Mas a minha influência em me tornar flamenguista, como eu já deixei em off aqui para a gente comentando com vocês, eu era muito fã de jogador, então eu me tornei flamenguista. Meu tio botafoguense também, igual o Eduardo falou, causava muita influência na gente como botafoguense, mas quando o Romário vem para o Flamengo, depois da Copa do Mundo, ele larga o Barcelona e vem para o Flamengo, o Romário ali no auge, aí eu comecei a torcer para o Romário, tudo era Romário,
E aí foi a influência, a causa assim, que me fez apaixonar pelo Flamengo. Porque geralmente criança ali na minha idade era tudo oba-oba, quem é que estava ganhando, ou o melhor jogador e tal. Depois é que tu vai formando consciência. Mas eu passei boa parte ali da minha infância, ali, adolescência ali, dali de 96 até 2000, 2002 ali, sofrendo pra caramba em casa, porque o domínio era do Vasco. Depois virou vascaíno, né? Porque o Romário foi migrando também, né? Não, mas aí a paixão pelo clube ficou, pelo cara passou, pelo Romário passou. Mas de 96 a 2002, mais ou menos aí, eu sofri pra caramba em casa. Pô, meu pai e meus 2 irmãos gêmeos Vasco, e o Vasco dominou essa época aí. Nós temos mais ou menos a mesma idade. O craque que eu lembro do Flamengo realmente foi o Romário mesmo. Naquela época, foi o Romário. E você, Nes? Qual foi o jogador aí que marcou a sua infância no Vasco? Não foi infância, né? Mas já foi quando Edmundo jogou no Vasco. Eu já fiquei várias vezes no Maracanã emocionado vendo o Edmundo jogar, cara. O Edmundo, quando ele jogou no Vasco, ele jogou muito, mas muito mesmo. E eu tenho um carinho e uma... Terror do Flamengo, terror. Um carinho e, assim, uma admiração gigantesca pelo Edmundo. Para mim, o Edmundo foi o melhor jogador que o Vasco já teve. E, perdão aos antigos, mas para mim o Edmundo foi assim. Tanto é que quando minha filha nasceu, eu levei o Edmundo São Januário para ele tirar uma foto com ela no colo, cara. Eu tenho, assim, uma admiração gigantesca por ele, em 97. Eu acho, inclusive... Eu vi uma entrevista do Edmundo, ele falando que respeita o clube do Flamengo, coisa e tal, mas que ele se arrepende de ter jogado no Flamengo. Naquele ataque dos sonhos, né? Ataque dos sonhos que não deu certo, e defesa dormindo, né? Lembra que... Aí isso pode ser um motivo até para outro assunto, mas, cara, eu tenho uma opinião aqui. Eu acho que nenhum clube no Brasil sofreram tanto igual os cariocas com má gestão, cara. A gente não era para ter passado por nada disso aí, mas a má gestão dos cariocas é muito maior do que qualquer outro clube que aconteceu aí. Cruzeiro, por exemplo, está acontecendo agora no Rio, era muito regular. Então, a gente mesmo assim, mesmo diante de toda essa dificuldade, a gente encarava os outros no Brasil. Cara, isso aí é um bom vídeo, Eu comentei no grupo na época com o Eduardo e com o Roberto, o Botafogo ele tem uma dívida próxima de 1 bilhão. De 1 bilhão. O Botafogo, em 2019, sem pandemia, ele teve um faturamento de menos de 200 milhões. Como que um time que tem uma receita tão curta consegue se endividar mais de 5 vezes a sua receita bruta? Receita bruta. Mas Renatinho, não pode... Renatinho, rapidinho, não foge do assunto, não. Agora conta a sua história, como é que você virou Flamengo. E você tem cara de quem era Fluminense. Meu pai é Flamengo, né? Então, aí, no quintal onde eu morava, tem meu primo, que é flamenguista, e eu tenho um outro primo que é tricolor, que morava lá, e meu tio, que era tricolor. Mas a maior influência mesmo foi do meu pai, que a gente via os jogos, mas hoje eu sou muito mais flamenguista que ele. Ele nem vê quase os jogos. Mas acho que a maior influência foi dele também. E do Romário na época, né? O Romário arrebentou em 94 e depois veio pro Flamengo. Porra, aí... E o Romário jogou bem no Flamengo, né? É que o Flamengo tinha um time fraco, né? O Romário no Flamengo era igual olho azul em gente feia, né? Com nosso amigo barraco com piscina. Barraco com piscina, quer dizer... É igual você colocar um Messi no ataque do Vasco. Você vai fazer o quê? Tem que ter uma provocada, Eduardo. Tá muito leve o negócio aqui. Tem que ter uma provocada. Tá muito tranquilo. Aí, valeu, galera. Encerramos por aqui. Amanhã vai ter o pré-jogo do primeiro Clássico dos Milhões do canal Clássico dos Milhões, né? Então,
Isso aí vai marcar. E eu deixo aqui o desafio, hein? Se o Vasco empatar ou ganhar, eu vou cantar o hino do Vasco aqui na pós, no vídeo do pós-jogo. E se o Flamengo ganhar a gente mais de 2-0, eu canto o hino do Flamengo. Mais de 2-0? Então tá fechado. É. Então tá fechado. E o que eu Valeu, tenho galera. falado. Um grande abraço. Valeu. Tá encerrando aí. Fechou? Não, tá